Atacante assina com o Vasco da Gama até o final de 2029. Nome de peso, negociando com o Gigante da Colina, é o jogador que pararia o aeroporto. Vamos falar aqui sobre 3 saídas confirmadas, com destaque aí para o Vegete, porque agora é oficial, o Vegete deixa o Vasco da Gama. A gente também vai falar sobre a questão aqui de Leandrinho e de DVD, que estão com malas prontas aí para deixar o Gigante da Colina. E também abordaremos o jogo de amanhã. Afinal de contas, o Vasco vai a campo para enfrentar o Nova Iguaçu, jogo referente à segunda rodada do Campeonato Carioca. Por favor, me acompanhe até o final, porque esse vídeo aqui está cheio de novidades, repleto de informações. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Nova Iguaçu. Estou curioso, o Vasco está fechando a preparação agora, na parte da manhã, o jogo que vai acontecer amanhã no estádio São Januário, para ver qual é o time que o Fernando Diniz vai colocar a campo. O Fernando Diniz já disse publicamente que vai colocar uma escalação alternativa. A gente tem um jogo contra o Flamengo aí na próxima rodada. Ele vai resguardar os jogadores, né? Vai com um time alternativo. Então, sorte, sabedoria aí para o Fernando Diniz na montagem aí do time para esse jogo. O Vasco vencendo vai ficar muito bem encaminhado aí para as quartas de finais do Campeonato do Rio de Janeiro. Vamos falar de saída e agora a gente fala sobre 3 situações: Leandrinho, DVD e Vegete, tá? E a gente também vai falar aqui do Raí. A questão é a seguinte, a situação aí do DVD. O DVD ontem se acertou com o Vitória. O DVD realmente está deixando o Vasco da Gama. O Vasco aí está abrindo parte ou mão de boa parte dos direitos econômicos do DVD. E a informação é que o jogador vai mesmo para a Bahia, vai para Salvador, né? Os últimos detalhes ali com relação a luvas ali, o Vitória acertou com o atleta. A mesma situação é com relação ao Leandrinho. A gente tomou conhecimento aí que o Vasco se desfez de 50% dos direitos econômicos do Leandrinho, tá? O clube árabe, né? 1,5 milhão aí de euros que esse clube árabe pagou por 50% aí dos direitos econômicos do Leandrinho, o Vasco mantendo mais 50%. Hoje, na parte da manhã, a gente teve a informação que realmente o Vegete deixou o Vasco da Gama. O Vegete não veste mais a camisa do Gigante da Colina. É o fim de uma era. Isso ficou muito claro no jogo contra o Maricá, né? Não tinha, até aquele dia, não tinha nada, mas, assim, o jogador está vendo que não é mais bem visto por boa parte da torcida do Vasco, que não queria mais ele, não é bem visto pela diretoria, né? Que jogou para a galera, e simplesmente aí, principalmente pelo treinador, que colocou o jogador 5 minutos, né, contra o Maricá. Se contra o Maricá ele usou o jogador apenas 5 minutos, é porque realmente não estava nos planos do Fernando Diniz para 2026. Daí o jogador que tem uma história bonita aqui no Vasco da Gama, simplesmente ficar no banco com um salário caro é complicado. O jogador sentiu que não era mais bem-vindo, está saindo, está indo para o Cerro
Portela. Vamos falar aqui agora sobre a questão de contratação, tá? Já tem data o Brenner chegar aqui no Rio de Janeiro, tá? O Brenner chega aqui no Rio de Janeiro dia 19. O Brenner está chegando aqui na próxima segunda-feira, desembarcando no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. O negócio está fechado com o Vasco da Gama, tá? E é a maior transação, é a maior compra da história do Vasco da Gama. Uma operação aí chegando a casa de 40 milhões de reais por 60% dos valores econômicos aí do nosso bravo Brenner, tá? Então, segunda-feira, o Brenner chega no Rio de Janeiro, vai ter um salário ali muito semelhante com o qual o Felipe Coutinho ganha, algo em torno de 1,5 milhão de reais aí. O jogador assina até o final de 2029, tá? Mais uma notícia que a gente passa aqui para vocês, informação de impacto. É sobre esse jogador, esse meio campista aí que chegaria para poder parar o aeroporto. Informação que foi dada em primeira mão pelo Flávio Dias. Eu tomei conhecimento, na verdade, não é um volante, mas sim um meio, tá? Não é segredo para ninguém que o Vasco da Gama vem tendo conversas aí com o Anderson Talisca há alguns meses. Essa negociação com o Talisca estaria muito adiantada, muito bem encaminhada com o Vasco da Gama. Um jogador vindo a custo zero, né? O Vasco conseguiu liberar um grande espaço ali na sua folha com a saída desses jogadores que eu citei no começo aí do vídeo, né? Então o Talisca chegaria para ser esse cara, esse reforço aí de peso. E eu acho, tá, que é aquele jogador mesmo, a contratação impactante, aquele jogador ali que a torcida iria gostar muito de ter no plantel do Vasco, até porque, no meu entender, o Vasco tem uma, uma situação que precisa de reforços ali no meio campo. Né? O Vasco tem uma deficiência ali na criação ali. Então, notícias boas para poder passar aí para vocês. O jogador chegando segunda-feira no Rio, o Vasco contratando um jogador aí de peso, né? E não vai parar por aí. O Vasco vai trazer mais um atacante. As negociações aí com o Vitor Sá estão a todo vapor e eu espero que a partir daí o Vasco consiga fazer um ano melhor, né? Triste com a saída do Vegete, mas também feliz com a chegada aí de um jogador com potencial do Brenner, né, assinando até 2029, Talisca aí negociando, Vitor Sá. Isso pode ser maravilhoso para os gigantes da colina. Vasco deles e a verdade prevalecerá. Valeu!